vocês não vão acreditar nisso. O CEO da Chery, meio sem querer, soltou uma frase que está deixando a indústria elétrica em pânico. Não é elétrica pura. Esperem, uma picape híbrida diesel que pode atropelar Ranger, Hilux e até a Shark da BYD. Tipo, bilionários suando frio. Na verdade, alguns contratos secretos já estão tremendo. Antes que apaguem isso da internet, corram para ver o que está vindo. Esperem, porque isso é sério. Tudo começou em um evento fechado na sede da Chery, em um andar alto que quase ninguém conhece. Portas trancadas. Segurança por todos os lados. Câmeras proibidas. Tipo, você não poderia gravar nada mesmo que quisesse. O ar estava pesado, cheio de executivos internos caros e jornalistas selecionados, todos pensando que viriam apenas uma apresentação de rotina. Mas então, algo inesperado aconteceu. O CEO da Chery subiu ao palco, falando sobre inovações e planos para o futuro. Ele parecia calmo, mas meio distraído. A plateia estava anotando, focada em cada palavra. E aí, ele soltou, quase sem perceber, não é elétrica pura. Silêncio absoluto. A frase caiu como uma bomba. Tipo, ninguém estava preparado para ouvir isso. Esperem, vocês têm que entender a gravidade. Durante anos, o mundo inteiro acreditou que o futuro automotivo seria só baterias gigantes, carros elétricos puros, e que qualquer coisa que não fosse totalmente elétrica era ultrapassada. Mas agora, diante de todos, uma nova realidade surgiu. Essa picape híbrida diesel não era só um carro. Era um desafio direto à narrativa global sobre mobilidade elétrica. Na verdade, a tecnologia por trás dela, chamada de recuperação térmica avançada, promete autonomia que ninguém acreditaria possível. Pense nisso como um motor que consegue aproveitar calor e energia que normalmente se perde, transformando isso em potência extra, quase como mágica. Então, de repente, grandes montadoras começaram a entrar em pânico. Fontes internas dizem que executivos da Tesla, BYD e até da Ford receberam alertas imediatos. Isso não pode vazar. Isso não pode existir. A plateia, claro, não sabia o que estava acontecendo. Alguns jornalistas pegaram suas anotações, tentando decifrar o que não elétrica pura realmente significava. Então, começaram os sussurros: é híbrida, com diesel. Isso vai mudar tudo. Acredite se quiser, rumores começaram a circular nos bastidores em menos de 10 minutos. Alguns engenheiros começaram a fazer cálculos rápidos, tentando entender como a recuperação térmica poderia realmente aumentar a autonomia sem aumentar drasticamente o consumo de combustível. Enquanto isso, do lado de fora, analistas de mercado começaram a perceber sinais de turbulência iminente. Investidores começaram a revisar relatórios de ações de empresas tradicionais de elétricos, imaginando perdas bilionárias caso essa tecnologia se tornasse pública. O CEO da Chery, sem saber, havia aberto uma porta que ninguém mais queria que se abrisse. E isso foi só o começo. Então, em meio àquele silêncio pesado, um engenheiro discretamente encostou no braço de um colega e sussurrou: "Você sabe sobre o projeto HX?" O que ele disse parecia quase impossível. Tipo, um protótipo enterrado, há anos escondido, que poderia mudar tudo o que o mundo sabia sobre carros híbridos. Naquele instante, a narrativa de décadas começou a desmoronar silenciosamente. Ninguém sabia se deveria rir, chorar ou entrar em pânico. Mas o fato é que, a partir daquele momento, a Chery não estava apenas lançando um carro. Eles estavam iniciando uma revolução que poderia abalar todo o mercado. O que exatamente estava escondido no projeto HX? Como a recuperação térmica funcionava na prática? E quem estava realmente tentando apagar esse segredo antes que se tornasse público? Ninguém podia responder ainda. Mas os sinais eram claros, alianças secretas estavam se formando, conversas urgentes aconteciam em salas fechadas, e alguns bilionários da indústria automotiva começaram a suar frio. Esperem, porque cada detalhe daquele vazamento tinha o potencial de mudar o destino de empresas inteiras. Enquanto o CEO da Chery continuava sua apresentação,
Falando sobre design e conforto da picape, ninguém percebeu que o verdadeiro terremoto estava acontecendo nos bastidores. Esse evento, aparentemente comum, se tornaria uma peça-chave em uma história de segredos, pânico industrial e inovação que ninguém imaginou que voltaria à vida. Na verdade, a indústria inteira estava prestes a acordar para algo que achava impossível. Então, vamos voltar alguns anos. Tipo, quase uma década atrás, a Chery tinha iniciado algo que ninguém podia imaginar. Um projeto secreto, tão escondido que até dentro da própria empresa poucos tinham acesso. Eles chamaram isso de Projeto HX. Esperem, porque isso não é qualquer carro híbrido. Na verdade, era uma picape que misturava diesel e uma tecnologia que parecia mágica, supercapacitores. Esses supercapacitores podiam armazenar energia quase instantaneamente e liberá-la quando o motor mais precisava. É como se o carro tivesse um coração extra, capaz de dar força nos momentos mais críticos. O projeto HX desapareceu da memória coletiva. Documentos foram perdidos, protótipos sumiram em hangares secretos e relatórios foram arquivados com códigos que ninguém conseguia decifrar. Tipo, você não poderia nem sonhar em espiar. Mas algumas fontes internas, engenheiros antigos, ainda lembram. Eles dizem que o HX era capaz de autonomia que deixaria qualquer elétrico famoso para trás. Então, por que ele foi enterrado? Acredite se quiser, existem rumores de que poderosos interesses da indústria de baterias pressionaram para que fosse engavetado. Bilhões de dólares estavam em jogo. Agora, anos depois, o projeto HX ressurge. A picape híbrida diesel que o CEO da Chery apresentou é, na verdade, a reencarnação dessa tecnologia esquecida. Mas ela não voltou sozinha. Engenheiros revelam que cada detalhe foi aprimorado. A recuperação térmica avançada converte calor do motor em energia extra, enquanto os supercapacitores armazenam picos de potência instantânea. Tipo, imagine seu carro subindo uma ladeira pesada e, de repente, ganhando força extra sem precisar de mais combustível. É quase impossível de acreditar, mas funciona. Enquanto isso, nos bastidores da indústria, o pânico começou. Fontes dizem que executivos da Tesla e da BYD se reuniram às pressas. Teleconferências secretas, reuniões em hotéis 5 estrelas, tudo para tentar entender como a Chery conseguiu reviver algo que todos acreditavam impossível. Alguns investidores começaram a revisar seus portfólios, imaginando perdas bilionárias. E não é só financeiro. A reputação dessas empresas também estava em jogo. Se o projeto HX provar ser real, então todo o marketing de elétricos futuro único poderia desmoronar. Engenheiros antigos contam histórias assustadoras. Tipo, eles falam de protótipos que foram testados em estradas isoladas, sob neve, chuva e calor extremo. O HX resistiu, mas foi considerado arriscado demais para a produção em massa. Então, o projeto foi escondido. Mas agora, parece que o risco valeu a pena. Acredite se quiser, mas insiders dizem que a Chery manteve segredos até dentro da própria fábrica, acessíveis apenas a uma equipe de elite. E cada peça desse protótipo carrega tecnologia que a indústria nunca divulgou publicamente. Mas tem mais. Esperem, documentos vazados indicam que o projeto HX não é apenas sobre força ou autonomia. Ele tem sistemas de gestão de energia tão avançados que podem reduzir consumo de diesel em até 40%. Sim, 40%. Isso significa menos custo, menos emissões e, principalmente, mais vantagem competitiva. Enquanto a Tesla tenta empurrar mais baterias no mercado, a Chery pode simplesmente oferecer algo mais eficiente, mais prático e que ninguém esperava. O que torna tudo ainda mais dramático é que ninguém sabe quem financiou a volta do projeto HX. Alguns insiders dizem que investidores chineses discretos, interessados em quebrar o monopólio de elétricos globais, colocaram dinheiro silencioso. Tipo, um movimento que parecia impossível há 5 anos, agora é realidade. A indústria está tentando reagir, mas ainda está tentando entender a gravidade da situação. E então, em uma reunião fechada, um engenheiro olha para outro e murmura: se eles conseguirem colocar isso no mercado, os gigantes vão cair. Tipo, essa não é apenas uma picape.
É um alerta silencioso de que tecnologias enterradas podem ressurgir e mudar tudo. Na verdade, a pergunta que todos fazem é: quantos outros projetos Agaches existem por aí, dormindo em hangares secretos, esperando a hora certa de aparecer? Então, antes de avançar para o próximo vazamento, se inscreva agora, porque a partir daqui, cada detalhe começa a incomodar gente grande. Então, finalmente, chegamos à parte que todo mundo estava esperando. Tipo, a picape que a Cher apresentou não é apenas uma máquina comum. É algo que desafia décadas de expectativa sobre o que um carro híbrido pode fazer. Esperem, não é só força bruta ou design moderno. Na verdade, é tecnologia secreta combinada com engenharia ousada. E a indústria inteira está em alerta. A Chery afirma que essa picape híbrida diesel vai superar a Ford Ranger, a Toyota Hilux e até a BYD Shark. E, acredite se quiser, não é apenas marketing. Cada teste interno revela números que fariam qualquer concorrente suar frio. Tipo, aceleração que parece elétrica, mas sem depender totalmente de baterias. Isso é possível graças aos supercapacitores, que armazenam energia instantaneamente e liberam exatamente quando o motor precisa. Pense nisso como se o carro tivesse um turbo secreto, invisível, que ninguém consegue ver, mas que está sempre pronto para explodir de potência. Além disso, a recuperação térmica avançada transforma calor do motor em energia extra. É quase como se cada freada ou subida em ladeira transformasse o próprio carro em uma bateria viva. Esperem, isso significa que o motor a diesel, que muitos consideravam ultrapassado, agora funciona em perfeita harmonia com sistemas modernos, oferecendo autonomia que nenhum elétrico puro consegue alcançar sem recarga constante. É quase uma mágica tecnológica, mas totalmente real. Engenheiros da Chery revelam que cada componente foi projetado para evitar dependência total da rede elétrica. Tipo, eles criaram redundâncias, sistemas de backup e fluxos de energia que ninguém esperava. A picape não é só resistente, é inteligente. E enquanto a Tesla ainda aposta em redes de recarga e baterias gigantes, a Chery está oferecendo algo prático, imediato e capaz de rodar longas distâncias sem depender de nada além do próprio motor. E não para por aí. Fontes internas afirmam que alguns protótipos do HX foram testados em condições extremas, desertos quentes, montanhas geladas e até trilhas que destruiriam qualquer caminhonete comum. Cada teste trouxe ajustes secretos, que ninguém fora da equipe sabia. Tipo, ajustes mínimos que fazem o motor híbrido render mais, economizar combustível e ainda parecer que está andando sozinho em momentos de alta demanda. Enquanto isso, na indústria, o caos silencioso se espalha. Executivos da Ford, Toyota e BYD começaram a estudar relatórios vazados. Alguns especialistas afirmam que a autonomia da picape híbrida é suficiente para colocar em risco vendas milionárias de elétricos em mercados estratégicos. Esperem, bilionários da indústria automotiva começaram a discutir estratégias de contenção, tentando desacreditar a tecnologia antes que se tornasse pública. Acredite se quiser, mas alguns documentos internos mostram preocupação real. Se a Chery lançar esse carro globalmente, as consequências financeiras podem ser devastadoras. E então, surgem rumores ainda mais intrigantes. Um ex-executivo da BYD, que pediu anonimato, conta que houve tentativas de sabotagem discretas durante os testes. Tipo, interferências mínimas, mudanças de peças sem registro e até rumores de espionagem industrial. Mas ele deixou escapar uma pista crucial, algo no motor híbrido que ninguém percebeu. Algo que poderia tornar o HX ainda mais poderoso do que qualquer teste anterior mostrava. Isso significa que a Chery pode ter um trunfo secreto guardado para o lançamento oficial, e a indústria nem sequer imagina o que está por vir. Enquanto a picape impressiona nos testes, a narrativa global começa a mudar. O público pode ainda não saber, mas insiders já estão espalhando a palavra. A Chery pode ter criado um carro que não apenas compete com gigantes, mas que redefine o que significa eficiência híbrida. Esperem, a combinação de diesel, supercapacitores e recuperação térmica cria algo que nenhum elétrico puro consegue replicar sem investimentos massivos e tempo. É uma jogada silenciosa, quase invisível, que pode virar o mercado de ponta cabeça. Então, no final do dia,
a picape híbrida da Chery não é só um carro. É um aviso silencioso para toda a indústria. Um sinal de que tecnologias enterradas podem ressurgir e mudar as regras do jogo em qualquer momento. A indústria inteira está observando, calculando, tentando reagir antes que seja tarde demais. Mas a Chery mantém seu segredo. E a pergunta que todos se fazem é: o que mais está escondido dentro dessa máquina que desafia as lendas? Então, a notícia sobre a picape híbrida da Chery não demorou para se espalhar. Esperem, mas não para o público comum, estou falando dos bastidores da indústria, onde bilionários e executivos vivem em salas fechadas, olhando telas e números com olhos arregalados. A Tesla, BYD e até algumas divisões da Ford começaram a entrar em pânico silencioso. Tipo, ninguém queria admitir, mas aquilo que a Chery apresentou poderia abalar décadas de domínio dos carros elétricos puros. Na verdade, algumas reuniões internas pareciam quase cenas de filme de suspense. Fontes contam que executivos da Tesla chegaram a gritar ao telefone: como eles conseguiram isso? 1. Especialistas financeiros foram convocados às pressas para recalcular projeções de mercado. Bilhões estavam em risco, e ninguém sabia ao certo como reagir sem expor vulnerabilidades. A indústria inteira estava em alerta vermelho. E não é só financeiro. A reputação das gigantes elétricas estava em jogo. Imagine, anos de marketing dizendo que o futuro é 100% elétrico, e agora surge um híbrido a diesel que oferece autonomia que ninguém esperava. Acredite se quiser, mas documentos internos mostram preocupação real. Se essa tecnologia vingar, consumidores e governos podem mudar de estratégia, e grandes contratos podem ser perdidos. E em algumas reuniões, executivos murmuravam palavras como vazamento, sabotagem e contenção imediata. Esperem, porque a pressão aumentou ainda mais. Fontes internas dizem que começaram a surgir esforços para desacreditar a tecnologia da Chery. Alguns engenheiros receberam ofertas discretas para opinar contra a picape, jornalistas foram pressionados a escrever análises negativas e até rumores sobre falhas no motor foram espalhados online. Tipo, tudo para criar dúvida. Mas a realidade, dentro das fábricas e laboratórios, era muito diferente. Engenheiros da Chery continuavam testes, confiantes de que seu sistema de recuperação térmica avançado e supercapacitores era superior a qualquer coisa disponível no mercado. Enquanto isso, nos escritórios de alta tecnologia em Palo Alto, Shenzhen e Detroit, reuniões urgentes aconteciam dia e noite. Alguns executivos calculavam cenários de perdas que chegavam a bilhões de dólares. E os investidores começaram a agir antes mesmo de relatórios oficiais serem divulgados. Compras, vendas e transferências de ações aconteciam em ritmo frenético, como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Fontes internas também relatam diálogos tensos entre CEO e engenheiros. Vocês têm que entender, se isso vazar, estamos em perigo, disse um executivo, segundo um informante. Mas a tecnologia é real, não podemos desacreditar o que vemos, respondeu um engenheiro. A tensão era palpável. A indústria estava dividida entre ceticismo, medo e a tentativa desesperada de conter a notícia. E enquanto isso, a Chery seguia silenciosa. A picape híbrida era testada, analisada, aprimorada. Cada protótipo carregava segredos de engenharia que ninguém fora da empresa conhecia. Esperem, insiders afirmam que a Chery não apenas tinha o HX pronto, mas também guardava melhorias que poderiam surpreender ainda mais os concorrentes no lançamento global. A indústria, mesmo tentando desacreditar, não conseguia acompanhar o ritmo da inovação. Acredite se quiser, mas alguns engenheiros da Tesla chegaram a discutir internamente possíveis estratégias para replicar a tecnologia, sem sucesso. Eles perceberam rapidamente que copiar algo tão complexo, com integração entre diesel, supercapacitores e recuperação térmica avançada, não seria apenas caro, seria quase impossível em tempo hábil. E então, um detalhe crítico surgiu. Esperem, um vazamento interno indicava que a Chery poderia lançar a picape em mercados estratégicos antes que qualquer gigante elétrico tivesse chance de reagir. Tipo, a vantagem competitiva não era só tecnológica, mas também estratégica e temporal.
Bilhões em contratos e vendas estavam pendurados na balança, e cada hora de atraso aumentava o risco de colapso financeiro para os concorrentes. Como se não bastasse, rumores começaram a circular sobre espionagem industrial. Alguns relatórios internos falavam de tentativas discretas de hackear laboratórios da Chery, roubar dados de protótipos e até recrutar engenheiros da própria equipe HX. A indústria estava em pânico total, medo, desespero e urgência dominavam a cena. Na verdade, o que ninguém percebia ainda era que todo esse pânico só tornava a Chery mais forte. Cada movimento desesperado dos concorrentes confirmava a vantagem da picape híbrida. A tecnologia não era apenas inovadora, ela era estratégica. Enquanto os gigantes lutavam para conter o vazamento, a Chery se preparava para um lançamento que poderia redefinir a mobilidade global. Então, pausa um segundo e escreve aí nos comentários o que você faria se essa picape chegasse hoje no seu país. Agora, vamos falar do verdadeiro coração secreto da picape da Chery. Esperem, por que não é o motor diesel que está causando pânico na indústria? Na verdade, são os supercapacitores. Pense neles como baterias turbo, mas infinitamente mais rápidas. Eles armazenam energia quase instantaneamente e liberam exatamente quando o carro mais precisa.